Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem está na boa tarde aí e boa noite para quem está vendo de noite. Para quem não sabe, meu nome é Lúcio Arthur. Hoje eu vim conversar com vocês o seguinte. Um amigo falou comigo sobre alguns assuntos de político, só que ele estava fazendo uma pequena confusão, colocando o político quase como um herói. Então vamos lá. Qual é a real diferença entre o político, o líder e o herói? O herói é aquela pessoa... e detalhe, que não são pessoas diferentes. Uma mesma pessoa pode tanto agir num caso como nos outros dois. Mas torna-se herói a pessoa que se coloca numa situação de perigo em prol de outros, superando a si mesma, enfrentando seus próprios medos, suas próprias dificuldades, em defesa de alguma coisa. Então ela enfrenta um problema com coragem, né, pelo bem de outro. Esse é o herói. Ele não vai refletir sobre os casos, sobre a situação, não vai refletir o problema. Ele vai apenas tomar uma ação, uma atitude, e enfrentar o problema, indiferente do qual é a situação do problema. Já o líder, ele conversa, ele dialoga com os seus pares, ou seja, com as outras pessoas, apresenta o problema, né, e troca ideia. E aí toma uma decisão e vai à frente. O líder vai à frente. O líder não é aquele que dá as costas ao problema e chama os outros para dar a solução. Não. O líder dialoga com as outras pessoas e vai na frente dessas pessoas tomar a decisão e dar a solução ao problema. Esse é o líder. Aquele que se coloca na frente. Normalmente os líderes têm perfil de militar. Por quê? Porque ele está pronto, treinado e capacitado para enfrentar um problema. Esse é o líder, aquele que é capaz de se colocar na frente dos outros pela uma solução, mas sempre dando parecer aos seus liderados. Essa é a diferença de um bom líder. Ele troca conhecimento, ele troca informação com os seus liderados. Ele pergunta aos outros o que os outros acham e aí então toma uma decisão. O político já age um pouco diferente. O político, ele analisa o problema, avalia a situação, apresenta os fatos e os dados ao seu eleitorado, né, e aí então toma uma decisão entre os seus pares. Ele toma a decisão entre os pares, entre os seus iguais, entre outros políticos, mas sempre através de diálogo. Ele não se coloca como líder, muito menos como herói. Ele se coloca como o parlamentar, aquele que parla, aquele que fala. Parlamentar é aquele que fala, que troca ideia. Então o político, ele tem que ter como princípio a capacidade de diálogo, para dialogar e apresentar soluções para os problemas que venham ocorrendo. Essa é a diferença dos três casos. Uma boa tarde para todos e um abraço. Boa tarde porque eu estou de tarde. Mas se você estiver vendo de noite, boa noite. Se estiver de dia, bom dia. Tchau, até a próxima.